Meus amados irmãos, um bom dia. Recebam todos a paz do Senhor Jesus. Iremos dar início hoje ao livro de Romanos. O autor de Romanos era Paulo. O autor era hebreu por descendência, nativo de Tarso na Cilícia e educado por Gamaliel, um grande mestre fariseu. Paulo foi um dos mais implacáveis perseguidores dos primeiros cristãos, mas foi convertido pela repentina aparição do Senhor ressuscitado a ele. Começou a pregar em Damasco, mas devido à perseguição, foi para a Arábia. Voltando da Arábia, visitou Jerusalém e Damasco, e depois foi à Cilícia, onde sem dúvida fez trabalhos evangelísticos, até Barnabé o procurar em Tarso e levá-lo para Antioquia. Ele foi chamado pelo Espírito Santo para o trabalho missionário, no qual continuou até a sua morte, fazendo pelo menos 3 grandes viagens missionárias, durante as quais, e depois delas, sofreu um grande martírio até a sua morte. Em Romanos 1, ao saudar a igreja, Paulo fala acerca do chamado e da vocação celestial que eles receberam. Por causa disso, o apóstolo não cessa de interceder e dar graças a Deus pela vida deles. Porque a notícia da fé dos cristãos de Roma se espalha por todo o mundo, ele declara seu profundo desejo de vê-los pessoalmente, algo que ele planeja há muito tempo, e espera que a próxima tentativa seja bem sucedida. Paulo declara seu amor pelo reino de Deus, e porque vive para anunciar o Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Isso motiva a anunciar a todas as pessoas que não conhecem Jesus ainda. Por fim, ele fala sobre a grande degeneração moral da humanidade. Ele aponta como consequência da sua distância de Deus. Os homens não se importam com a existência do soberano, ou mesmo com seus mandamentos. As consequências disso são o juízo de Deus em forma de uma geração cada vez mais corrompida e perversa. A ira de Deus é revelada dos céus. Em Romanos 1, o apóstolo Paulo nos fala sobre a ira de Deus. Sim, Deus se ira também, ao contrário do que a maioria dos brasileiros pensa. De acordo com a revelação que o Espírito Santo mostra nesse texto, a ira de Deus possui alguns alvos bem definidos: impiedade, injustiça e incredulidade. Apesar de todo o esforço que o Senhor Deus faz para nos reconciliar com Ele, o ser humano despreza conhecê-lo, Romanos 1:28, e consequentemente se torna dia após dia mais abominável. O mundo mau e degradante que vemos hoje é o resultado dessa maldade humana. Muitos de nós culpam Deus de todas as tragédias que vemos hoje, mas ao invés de fazer isso, deveríamos olhar para nós mesmos. Em Romanos 2, o apóstolo Paulo continua falando acerca da hipocrisia. Não há como julgar o comportamento alheio sem que as práticas que procuramos em outros não estejam presentes em nós. O nosso Senhor Deus não segue a nossa linha. Ele tem um julgamento justo. Ele retribui com paz aos que lhe obedecem e com tribulação aos que lhe desobedecem. Paulo continua apresentando o valor da sinceridade na obediência. Ele cita o exemplo da prática da lei, circuncisão e a incircuncisão. Retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Lendo Romanos 2, do 5 ao 11, a sensação que tenho de que servir a um Deus extremamente justo, porque o Espírito Santo deixa muito claro que cada um de nós receberá exatamente o resultado das nossas escolhas. Quem buscar a Deus por meio de Jesus Cristo receberá a vida eterna, mas quem o desprezar colherá tribulação e angústia. Podemos supor que ele esteja falando sobre a eternidade, mas particularmente observo que uma boa parcela dessa declaração apresenta seus resultados ainda nesta vida. Para o cristão genuíno, por mais difícil que seja a sua vida, sempre está guardada pela paz que excede todo o entendimento, como prometeu Jesus. Por outro lado, o ímpio mais afortunado não pode receber o mesmo. Sua vida já é rodeada de tribulações e insegurança na alma. Pois ao pensar na morte, certamente ele estremece. Isso é injusto por parte do Deus vivo? De maneira nenhuma.
Deus julga justo. As mesmas chances são dadas a todos para conhecê-lo. No ponto mais distante e inexplorado da Terra, Deus dará um jeito de se revelar às pessoas, mesmo que não haja internet ou televisão à disposição, pois antes dessas tecnologias, Deus já falava. Todos os dias, sem exceção, o Senhor está à procura do ser humano, assim como procurou Adão e Eva após a queda. Contudo, o Senhor tem sido rejeitado. Porém, é importante lembrar que essa rejeição tem um preço, e cada geração pagará a sua conta. Em Romanos 3, Paulo começa falando sobre a fidelidade e a justiça de Deus. Ele afirma que são elas independentes da nossa opinião e comportamento. Na verdade, a nossa injustiça e pecado confirma a fidelidade e justiça de Deus. A partir disso, o apóstolo mostra que não há nenhum justo. Toda a humanidade pecou, e isso a torna culpada e sem nenhum mérito à glória de Deus. Em seguida, Paulo mostra que a prática da lei não pode salvar. Justamente nossa incapacidade de obediência irrestrita à lei torna este caminho impossível de ser seguido. A justiça de Deus se revelou salvadora e graciosa em Jesus Cristo. Ele sim é a propiciação perfeita dos nossos pecados. O sacrifício de Jesus na cruz revela que Deus ama a humanidade e não apenas um povo. Romanos 3 e os culpados. Em Romanos 3, verso 9, Paulo perguntou: que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Como evidencia de que os judeus não têm posição preferencial, Paulo afirmou que havia anteriormente posicionado tanto judeus quanto gentios, estando sob o poder e controle do pecado e sob a condenação que resulta dele. Romanos 1:18 e 2:5. A acusação foi primeiro para os gentios e depois os judeus. Para validar a sua acusação de que todos estão sob o pecado, Paulo citou em Romanos 3:10-18 6 passagens do Antigo Testamento. A parte da habitação do Espírito Santo, as pessoas não podem exibir este fruto do Espírito Santo. Gálatas 5:22. Eles não têm capacidade espiritual interior pela qual podem normal e automaticamente exercer bondade genuína para com os outros. Em vez disso, o pecado os torna egoístas e egocêntricos. Embora Paulo não tenha citado o Salmo 14:2, o Senhor olha do céu para os seus filhos, para os filhos dos homens. Esse versículo é significativo, pois o que se segue nesse salmo é a acusação de Deus contra a humanidade. Pecadores. Ao ler Romanos 3:13-18, percebemos que estes versos descrevem a maldade de várias partes do corpo humano, indicando figurativamente que cada parte contribui para a condenação de uma pessoa. Tudo isso está resumido nas palavras de Paulo: não há temor de Deus diante de seus olhos. Temer a Deus, isto é, reverenciá-lo por meio de adoração, confiança, obediência e serviço, é a essência de uma pessoa piedosa. Portanto, para um judeu não temer a Deus era o cúmulo do pecado e da tolice. Nesse trecho, Paulo não deixou qualquer base para os leitores judeus dizerem que seu argumento de que os judeus são pecadores contradiz o Antigo Testamento.